Questão do item radioatividade. Vamos à leitura do enunciado. Considere as seguintes proposições. Nós temos aí 3 proposições. Nós vamos analisar com calma se cada uma é verdadeira ou falsa. E aí ele pergunta, das proposições acima, está correta ou estão corretas? Aí ele quer que a gente marque o item. Então vamos lá, vamos analisar com calma agora cada um dos itens. 1. Massa crítica representa a massa mínima de um nuclídeo físsil em um determinado volume necessário para manter uma reação em cadeia. Pessoal, o item 1 é um item verdadeiro. Essa é exatamente a definição de massa crítica. Por exemplo, em uma bomba atômica que funciona pelo processo de fissão nuclear, nós vamos já explicar no item seguinte, nós temos 2 massas subcríticas. Quando há detonação, essas 2 massas se juntam formando uma massa crítica. Essa massa crítica, ela representa uma massa mínima de um nuclídeo físsil, por exemplo, urânio-235, que tem agora uma quantidade necessária para manter a reação em cadeia. Essa é a definição de massa crítica. Esse item 1 ficará melhor compreendido agora com a explicação do item 2. Reações nucleares em cadeia referem-se a processos nos quais elétrons liberados na fissão produzem nova fissão em, no mínimo, um outro núcleo. Esse item 2 está falso, porque eu vou lhe provar claramente que não são liberados elétrons na fissão, que são responsáveis pela reação em cadeia. São liberados nêutrons acelerados que vão manter a reação em cadeia. E aqui eu dei um exemplo de fissão nuclear com urânio-235. O urânio tem número atômico 92, número de massa 235. Ele vai ser bombardeado por um nêutron. Um nêutron tem número de massa 1 e tem carga 0. Quando esse urânio-235 absorve o nêutron, o núcleo se quebra em núcleos menores. Aqui eu estou colocando um exemplo, porque diversas possibilidades, diversos núcleos diferentes são formados. Sempre 2 núcleos menores, com formação, com liberação ou de 2 ou de 3 novos nêutrons acelerados que vão colidir com outros núcleos de urânio-235, dando prosseguimento à reação. Neste meu exemplo, os 2 novos núcleos menores produzidos são o criptônio, que tem número atômico 36 e número de massa 91, e o bário, que tem número atômico 56 e número de massa 142. E neste exemplo, houve a liberação de 3 novos nêutrons acelerados. Isso aqui é apenas uma possibilidade, diversas reações diferentes ocorrem, porque pode mudar aqui podem mudar quais são esses novos núcleos menores formados, e em algumas reações, no lugar de liberar 3 nêutrons acelerados, liberam 2 nêutrons acelerados. E aí que vão colidir com núcleos de urânio-235, dando prosseguimento à reação. Uma informação importantíssima: toda reação nuclear, transmutação nuclear, liberação de partícula alfa, liberação de partícula beta, liberação de radiação gama, fissão nuclear, fusão nuclear e outras reações nucleares, todas elas ocorrem com conservação do número de massa e da carga. Observação, não confunda. Eu não estou dizendo que as reações nucleares conservam a massa. Pelo contrário, as reações nucleares não obedecem à lei de Lavoisier. Não há conservação da massa nas reações nucleares, porque uma pequena parte da massa se converte em uma grande quantidade de energia que é liberada. A gente sabe isso através da equação do Einstein. A energia é a massa vezes a velocidade da luz, a velocidade da luz ao quadrado. Então as reações nucleares não obedecem à lei da conservação da massa, não obedecem à lei de Lavoisier, mas elas obedecem à conservação do número de massa. O número de massa e a massa são coisas completamente diferentes. O número de massa dos reagentes são 235
do urânio, mais 1 do nêutron, 236. 91 do criptônio, mais 142 do bário, mais 3 dos 3 nêutrons, 91, mais 142, mais 3, 236. O número de massa dos reagentes e o número de massa dos produtos é igual. Toda reação nuclear ocorre com conservação do número de massa. Vamos para a conservação da carga. 92 prótons do urânio, carga 0 do nêutron. 92 mais 0, 92. 36 do criptônio, 56 do bário, mais 3 vezes 0, 0. 36 mais 56 mais 0, 92. O número de... A carga dos reagentes e dos produtos é a mesma. Muito importante isso. Então, item 2, falso. Não são elétrons que vão dar prosseguimento à reação, são nêutrons acelerados. Item 3. Os núcleos de rádio 226, número de massa 226, podem sofrer decaimentos radioativos consecutivos até atingirem a massa de chumbo, adquirindo estabilidade. Ou seja, nesse item 3, ó, ele está querendo converter o rádio, que tem número de massa 226, consultando na prova, o número atômico do rádio é 88. Esse rádio vai se converter em chumbo de número de massa 206, consultando o número atômico do chumbo 82. E para isso ele terá emitido X partículas alfa. A partícula alfa tem número de massa 4 e carga mais 2. Ela é a maior e mais pesada partícula emitida por um núcleo radioativo. Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, 2 prótons, por isso que a carga é mais 2. Número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons, por isso que dá 4. E Y partículas beta. A partícula beta tem carga menos 1 e número de massa 0. É um elétron. Número de massa 0, carga menos 1, um elétron com grande energia e velocidade que é fração da velocidade da luz. A radiação gama não é uma partícula, ela é uma onda eletromagnética semelhante à luz e ao raio-x, só que de maior energia. Ela tem número de massa 0 e tem carga 0. Então dá para a gente descobrir quantas partículas alfa e quantas partículas beta foram liberadas nessa transformação, porque em toda reação nuclear há uma conservação do número de massa e há uma conservação da carga. Nós vamos começar trabalhando com o número de massa, porque aqui o Y vai dar 0, ok? Então só vai ficar uma incógnita X. Então vamos calcular logo o número de partículas alfa. Cálculo do número de partículas alfa. Para a gente calcular o número de partículas alfa, nós vamos colocar 206 mais 4x mais 0. Isso tem que ser igual a 226. Conservação do número de massa. 4x é igual a 226 menos 206, 20. Esse x, 20 dividido por 4, 5 partículas alfa. Ok. 5 partículas alfa, isso é óbvio, que como a partícula alfa tem número de massa 4, para cada partícula alfa há uma diminuição de 4 unidades no número de massa. De 226 para 206, 20. Então, são 5 partículas alfa. Agora, a gente pode encontrar o número de partículas beta. Cálculo do número de partículas beta. Agora, com conservação da carga. 82 mais 2x, 2 vezes 5, 10, mais y vezes menos 1, portanto, menos y. Não vou colocar do lado de lá, vou colocar já do lado de cá, para quando eu trouxer o y já ficar positivo. 88, que é o número atômico do rádio. Então, nós vamos ter que y é igual a 92 menos 88, que dá 4 partículas beta. Então, para um núcleo
de rádio 226 se transformar em um núcleo de chumbo 206, tem que haver a liberação de 5 partículas alfa e 4 partículas beta. Portanto, ele diz que esse núcleo pode se converter nesse com diversos consecutivos decaimentos radioativos. Esse item, portanto, é verdadeiro. São verdadeiros os itens 1 e 3 e a gente marca o item C. Então, questão aí que revisa para nós alguns temas envolvidos no assunto radioatividade. Marcamos o item C.